O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, que não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. E que pelas palavras do Santo Evangelho os nossos pecados sejam perdoados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebrando esse quarto domingo da Páscoa, que para nós, nossa igreja, nós celebramos o Dia do Bom Pastor, que é também um dia mundial de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, rezando, elevando preces a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Bom Pastor, que na nossa igreja, de fato, tenham pastores segundo o coração de Deus. Pastores, a imagem do nosso pastor por excelência, que é o Senhor Jesus, o bom pastor, que dará vida, se necessário, pelas suas ovelhas. No anúncio da palavra, na denúncia daquilo que é contra a vontade de Deus. Homens e mulheres corajosas. E nesse dia, meus irmãos e irmãs, como nós acabamos de ouvir esse trecho do Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus se apresentando como o bom pastor. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele se autodefine como o bom pastor, para nos dizer assim e nos apresentar qual que é o seu ofício
qual que é a sua missão de conduzir o rebanho de Deus, o povo de Deus, no bom caminho. Para que esse povo, o povo de Deus, também seja um povo de pastor. Pastor esse que o profeta Ezequiel havia profetizado a vinda desse bom pastor. O pastor que dará vida pelas ovelhas. O pastor que cuida da ovelha abatida. O pastor que cura a ovelha ferida. Que enfaixa a ovelha ferida. Meus irmãos e minhas irmãs, e o quanto se tem ovelhas feridas, talvez em meio de nós, e às vezes nós não o conhecemos. Nós não temos consciência. Nós não temos conhecimento. É preciso conhecer. E exatamente o quanto é importante esse verbo aí nesse trecho do Evangelho, Jesus nos dizendo: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Conhecer, Ele está nos dizendo: eu convivo com elas. Eu vivo essa experiência do encontro com elas, igualmente elas comigo. É muito mais desse conhecimento que passa pela nossa mente, que passa pelo nosso intelecto, mas é estar com, viver com, conviver com. Ele convive. Ele convive com aquele povo que era considerado pelos mestres da lei fariseus como um povo ignorante, um povo maldito por não conhecer os mandamentos da lei de Deus. Era um povo rotulado como maldito. Jesus chega e acolhe esse povo. Acolhe esse povo. Olha esse povo com ternura. Olha esse povo com compaixão. Lá no Sermão das Bem-aventuranças, capítulo 5 de São Mateus, fala que quando ele desce da montanha, ver aquela multidão que eu esperava, e ele dizia que ele se comoveu. Ele ficou profundamente comovido por ver aquela multidão como ovelhas que não têm pastor, ovelhas abandonadas. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele é o bom pastor. O bom pastor que nos aponta o caminho certo, que nos conduz ao caminho certo, que nos conduz à vida, que protege. Ele não é o pastor à semelhança dos fariseus. Ele não é um pastor por interesses pessoais, mas é por amor, por amor. E é isto que ele quisera dos seus discípulos. Naquela conversa com Pedro, antes de delegar a Pedro a missão, ele pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. E repete essa pergunta 3 vezes. Está dizendo, para amar as ovelhas é preciso amar a Deus. Não ama as ovelhas sem amar a Deus, nem tampouco ama a Deus sem amar as ovelhas. E aí Santo Agostinho vai nos dizer, o ofício do pastor é amar. O ofício do pastor é amar. Não é ser um intelectual, não é ser um doutor, mas que ele saiba amar. E tenha a coragem de, à semelhança do bom pastor, entregar a sua vida à causa do reino. Entregar a sua vida. E meus irmãos e minhas irmãs, e a você, caríssimas que nos acompanham através das redes sociais,
Nós vivemos em um mundo, em uma sociedade com tantas informações, com tantas vozes, com tantas ideias, e até mesmo, por que não dizer, com tantos líderes dos poderes públicos, líderes religiosos, líderes que não pouco importa pela vida dos mais pobres e sofredores, que não foi o caso de Jesus. Líderes religiosos que fazem promessas de prosperidades econômicas a troco de oferta. Precisamos ter a sabedoria do Espírito. Por isso Jesus fala, sede simples como as pombas, mais prudentes como as serpentes. Precisamos saber discernir. E para discernir, para distinguir, repito, que precisamos de ao menos três atitudes. De sermos discípulos e discípulas de vida de oração profunda. Sim, oração profunda. Discípulos e discípulas da palavra, que confronte a sua vida com a palavra, que confronte a voz desses que se apresentam como pastores com a palavra de Deus, com o projeto de Jesus Cristo, com o pastoreio de Jesus Cristo. E sermos discípulos de discípulas que vivem ativamente os sacramentos da igreja. Vivem os sacramentos da igreja. Aí nós teremos a graça, teremos a sabedoria para distinguir as vozes daqueles que hoje se apresentam como pastores, se de fato são pastores à semelhança do Senhor. Desse Senhor que se define como bom pastor. E ainda em uma outra passagem nesse mesmo evangelista, ele se apresenta como a porta. Eu sou a porta pela qual as ovelhas passam, saem da escravidão da lei para a liberdade da vida. Para a liberdade da vida. E ainda, que nós meditamos tanto essa semana que terminou, ele se apresentando, se autodefinindo como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ele falando, quem ouve a voz do bom pastor, comungando, vivendo esse compromisso com ele, vive imerso no mistério de Deus, e sendo transformado em verdadeiramente como discípulos e discípulas, e revigorados pela palavra do bom pastor. Revigorados pela palavra do bom pastor. Revigorado pela presença do bom pastor. Caríssimos irmãos e irmãs, peçamos a Nossa Senhora que ela interceda a Deus por nós essa graça, de nós sermos pastores, pastoras, que tenham a alegria e a coragem de testemunhar a presença de Jesus, de fato viver essa experiência de conhecer a Jesus. Aqui, muitos de vocês são casados e casadas, esposos e esposas, namorados, namoradas, noivos, noivas. Vocês, principalmente vocês casados, tomar essa decisão porque você conheceu a pessoa que você ama. Você. E assim nós também, no seguimento à pessoa de Jesus Cristo, conhecê-lo. Para conhecê-lo, precisamos estar com Ele, viver com Ele.
na escuta da palavra, na vida de oração, na oração da comunidade, na oração pessoal, na participação nos sacramentos. Que a Virgem bendita, a mãe do bom pastor, ela interceda a Deus por nós, para que nós também sejamos a semelhança do seu Filho, sermos pastores segundo o coração de Deus.